Quero saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 10. Enquanto os irmãos abrem no texto bíblico, deixo também agradecer o convite. Essa é uma igreja que é muito querida. Pastor Daniel me casou, obviamente, junto com a minha esposa, então é um amigo muito querido. Para mim é uma alegria estar aqui. Nós estivemos presentes quando a Trindade ainda estava no Agnes, depois visitamos a Trindade quando ela estava ali na Conde de Irajá, e agora uma alegria muito grande também ver já não mais uma congregação, mas uma igreja de fato, né? E a nossa oração é para que Deus continue a abençoar cada vez mais essa igreja, dando o crescimento sadio e apropriado. Vamos ler então a palavra de Deus, Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao 10. Nos diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que é em vão que a Escritura afirma, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós estamos diante da Tua palavra que foi lida, Senhor, e que será exposta. Queremos te pedir, Senhor, para que Tu fales aos nossos corações, ó Pai. Possamos ter os ouvidos atentos para ouvir aquilo que Teu Espírito tem preparado para nós nessa noite. Que o Senhor possa nos livrar, Senhor, de distrações, para que possamos apreender melhor a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, que somos um povo falho, um povo pecador, tão carente, Senhor, da Tua graça como cantamos. Sabemos, ó Senhor, que a Tua palavra é viva, que ela é eficaz, que ela discerne aquilo que de fato há em nossos corações. E o nosso pedido, Senhor, para que ela faça exatamente isso nessa noite. Dá-nos, ó Senhor, ouvidos atentos. E me usa, ó Pai, apenas como um instrumento da Tua vontade, para que em tudo isso, Senhor, o Teu nome seja glorificado. No nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, Oscar Wilde, ele foi um escritor irlandês muito famoso. E uma das suas principais obras é um romance chamado de O Retrato de Dorian Gray. A história do romance de Dorian Gray nos fala a respeito desse jovem chamado Dorian, que ele era muito belo, extremamente rico, e como era também costume de sua época, ele encomenda uma pintura de si, provavelmente ali um busto. E ao ver aquela obra-prima, ao ver toda aquela beleza, aquela composição sendo feita diante dele, ele relata, falando ali ao pintor: eu desejo jamais envelhecer e ser assim como essa pintura é. E na história, obviamente, tratando-se de um romance, Dorian se torna, para todos os efeitos, imortal e permanece com a sua aparência de jovem, belo, rico e imaculado para todo sempre, e quem passa a envelhecer é a sua pintura. Dorian, então, se aproveita do fato que não interessa aquilo que ele faça, as relações que ele tenha, a forma como ele vive a sua vida, para então esbanjar nos prazeres da carne. Sabendo que todo tipo de torpeza que ele cometesse não seria percebido na sua própria carne. Muito pelo contrário. Era na pintura que aquelas marcas do pecado seriam percebidas. Então, Dorian viveria com aparência perfeita, enquanto todos esses males estariam percebidos ali na pintura. Vivendo
de forma completamente lasciva e torpe, sem sofrer nenhum efeito colateral. Esse jovem, então, ele vive de forma absolutamente guiada pelos prazeres da carne. O que nós percebemos aqui, irmãos, nessa passagem é que Tiago escreve para lidar com esse mesmo tema. Ele apresenta para nós, nessa passagem, especialmente do versículo 1 ao versículo 6, as consequências de sermos guiados pelos prazeres da carne. E a partir do versículo 7 ao versículo 10, Tiago ele vai nos apontar um caminho mais excelente percebido nas Escrituras, indicando para nós uma melhor alternativa. Vimos como Dorian foi guiado pelos prazeres, Tiago nos mostra a consequência de sermos guiados pelos prazeres e nos aponta um melhor caminho, um guia mais excelente para as nossas vidas. Irmãos, muitos argumentam que a carta de Tiago é possivelmente a carta mais antiga de todo o Novo Testamento, possivelmente a primeira de todo o Novo Testamento. Muito da forma como Tiago escreve lembra um sermão. E alguns, por conta disso, vão argumentar que o livro de Tiago, a forma como ele escreve, são dois sermões que podem ser vistos lado a lado. Capítulos 1 e 2 seriam o primeiro sermão de Tiago, e dos capítulos 3 a 5 seria o segundo sermão. A gente percebe uma diferença de temas, uma guinada no assunto. Então, nós estaríamos aqui nesse segundo sermão de Tiago, e ele tem falado a respeito de liderança, de motivação. No começo do capítulo 3, ele vai nos dizer: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E ele passa a descrever, então, qual que deve ser a postura desse mestre. Quais devem ser as marcas desse verdadeiro líder. E ele descreve tudo isso no capítulo 3, a partir do versículo 13. Ele fala a respeito de sabedoria, uma sabedoria que vem do alto, que é esperada que esses mestres desenvolvam. E a partir desse capítulo 4, ele passa a aplicar aquilo que ele apresentou do versículo 13 ao versículo 18. Então, essa passagem que nós lemos, ela está diretamente conectada com o trecho que vai dizer sabedoria lá do alto. É a segunda parte desse sermão. Primeira parte, ele explica a sua teologia, de onde vem essa sabedoria, o contraste com a sabedoria terrena, e agora ele passa a aplicar de forma muito prática. Como é que isso pode ser percebido nas nossas vidas? Muitos argumentam também que o livro de Tiago, ele funciona como uma espécie de tratado da maturidade cristã. E na sua carta, Tiago ele vai pensar em diversos estudos de caso muito práticos, onde a maturidade cristã ela pode ser percebida. E aqui nós encontraremos um desses estudos de caso, onde ele vai listar o que é que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. À luz de tudo isso, irmãos, eu gostaria de pensar sobre o seguinte tema com vocês aqui nessa noite. 2 guias para vivermos aqui na Terra. Como o texto já dá a entender, o primeiro guia são os prazeres da carne. Olhe de novo para o texto a partir do versículo 1 até o versículo 6. O primeiro guia para vivermos aqui na carne são os prazeres. E Tiago nos diz no versículo 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago ele faz esses irmãos pensarem por meio de uma pergunta retórica. De onde é que procedem guerras? De onde é que procedem as contendas? E ele vem falando, nós vimos como é um assunto só. E aqui ele vai usar o vós. De onde é que procedem guerras e contendas que há entre vocês? Para mostrar que ele continua esse assunto falando de sabedoria, desses mestres, mas também é um assunto pertinente a todos os cristãos. Tiago está nos mostrando, irmãos, que a fonte das guerras, a fonte das contendas, ela não está nada mais, nada menos do que no nosso desejo, na nossa cobiça, nos prazeres que militam na nossa carne. Esse é o resultado, e não se espantem, esse é o resultado da natureza terrena do coração do homem à parte de Deus. Basta você não ser crente para essa ser a realidade do seu coração. Ele não está falando de nada absurdo. Ele apenas está mostrando o que é que está no coração do ser humano quando não é Deus que governa, quando não é uma sabedoria que vem do alto e quando é uma sabedoria animalesca que controla as vidas. Ele menciona aqui guerras. A palavra para guerra traz essa ideia de antagonismo, de hostilidade entre as pessoas.
Provavelmente Tiago quer falar a respeito de brigas internas. Talvez ainda brigas com palavras. É muito improvável que de fato fosse uma guerra literal acontecendo dentro da igreja com armas de fogo. Até porque acredito que Tiago precisaria gastar mais tempo falando disso. Seria um crime e acredito que o Império Romano precisaria em alguma instância intervir nisso aqui. É interessante pensarmos aqui que são discussões, brigas com palavras, porque Tiago já vem alertando sobre o perigo da língua, sobre o domínio da língua. Então essas guerras, na verdade, elas são sintomas. Tiago aqui aponta para a causa. E quais são as causas? Qual a causa? A causa são os prazeres que lutam e que habitam dentro de nós. Quando Deus não governa mais os nossos corações, os prazeres reinam soltos e nos levam à rivalidade. Tiago está denunciando, irmãos, as tensões interiores e a falta de paz que os invejosos, orgulhosos e egoístas dentro da igreja experimentavam. Lembremos que ele está falando para gente crente. Eram os crentes da igreja primitiva. E vejam, se Tiago é possivelmente a carta mais antiga do Novo Testamento, ele está falando para a gente de Atos 2. Lembram lá, Atos 2, do 42 ao 47? Aquela igreja maravilhosa e perfeita. É dessa igreja que ele está falando. Brigas internas e contendas acontecendo ali dentro. Por que isso é importante para a gente? Mesmo sendo regenerados, mesmo tendo sido lavados pelo sangue de Jesus, mesmo entendendo que somos reis, profetas e sacerdotes, a nossa natureza pecaminosa continua agindo. A carne milita contra o Espírito. É por isso que a palavra de Deus continua tão pertinente e eficaz para nós hoje. E Tiago avança no versículo 2, apontando agora para o que está no coração de toda a humanidade caída. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. A cobiça, irmãos, foi o pecado original e é quebra do 10º mandamento. E quando nós cobiçamos, motivados por essa, obviamente, cobiça, por esse desejo descontrolado, nós somos levados a quebrar todos os outros mandamentos. Quando é a cobiça que reina em nosso coração, não é mais a Deus que servimos. Quando não é Deus que servimos, criamos um ídolo em nosso coração. Quando criamos um ídolo no nosso coração, a gente pode falar qualquer coisa a respeito de Deus. Se é a cobiça que nos move, não importa mais o dia do Senhor. Se a cobiça que me move são os meus prazeres que vão dizer como devo viver, a honra aos meus pais e às autoridades não importam mais. É apenas isso que satisfaz o meu coração. Isso me leva a matar, a adulterar, furtar e mentir. A quebra do 10º mandamento me leva, consequentemente, a quebrar todos os outros 9 mandamentos. E Tiago aponta para a cobiça aqui como sendo essa raiz presente em todos os corações humanos. A cobiça, então, irmãos, é manter o desejo focado em algo, uma espécie de desejo intenso, é aquele olhar com o desejo e querer aquilo ali. Tiago está mostrando que a cobiça não nos dá nada. Nada tendes. Isso aqui pode indicar, talvez, a frustração de desejos não realizados, já que a cobiça só produz o desejo sem jamais satisfazer os desejos do coração. A cobiça, irmãos, ela controla a nossa vida a ponto de matar alguém. Olha o versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Uma outra observação importante a respeito de Tiago é que por toda a sua carta parece que ele pulverizou o sermão do monte de Jesus. E é muito provável que esse matar que ele está falando aqui é uma extrapolação daquilo que nós encontramos em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Se você olha para o seu irmão com ira, você já o matou em seu coração. E ele fala a respeito de inveja. Se você já cobiçou a mulher do seu próximo, se você olhou para ela com desejo, você já adulterou em seu coração. O que é que Tiago está fazendo? Ele está extrapolando o princípio de Jesus no Sermão do Monte e colocando aqui de forma direta. Nós já vimos que não era um conflito armado literal e não eram assassinatos que estavam acontecendo dentro da igreja, mas essa cobiça levada a extremos. Ele quer reforçar, por meio de um exagero, as últimas consequências da cobiça. No final das contas, irmãos, o que Tiago está dizendo é:
palavras iradas matam. A cobiça, ela não preenche os nossos desejos, acaba nos levando a brigas e contendas. E Tiago vai mostrar essa realidade dele. Veja, vocês invejam, mas vocês não têm nada. E ele começa a tratar a raiz do problema. Vocês não têm nada porque vocês não pedem. O meio ordinário, irmãos, que Deus estabeleceu para nos dar algo, foi por meio de pedidos feitos através da oração. Se a cobiça tira Deus como sendo meu foco, eu deixo de orar aquilo que agrada a Deus. E como consequência, Deus não responde mais às minhas orações. Então eu estou pedindo ao Deus errado. A cobiça fomenta o desejo, mas não é capaz de dar aquilo que nós queremos, ou melhor, aquilo que nós precisamos. Tiago está mostrando, irmãos, que aqueles crentes, especialmente os que queriam ser mestres, não tinham uma vida de oração apropriada. Quando ele menciona essa expressão de vocês pedem, vocês não têm, vocês invejam e vocês não conseguem ter, transparece muito Mateus capítulo 7, o versículo 7 e o versículo 8. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Então Tiago denuncia mais uma vez essa raiz no coração. Guiados pela cobiça, apenas esses sentimentos são nutridos no coração sem jamais satisfazê-los. E no versículo 3, Tiago denuncia a falta de oração na vida deles e vai mostrando como essa raiz enfraquecia esses irmãos. E eles nem percebiam. Eles não recebiam porque eles pediam mal, e quando eles pediam, era com a motivação errada no coração. Olha o versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Não só os desejos, não só os motivos de oração, não só os pedidos, mas a motivação do coração estava errada. Tiago nos ensina que Deus leva sim em consideração a motivação do nosso coração quando nós oramos. Os nossos pedidos de oração, eles devem santificar o nome de Deus, fazer avançar o seu reino, precisam estar em harmonia com a vontade de Deus. Deus, ele não responde o pedido desses mestres porque o orgulho matou a fé e a cobiça colocou dúvida em seus corações. Exatamente o mesmo que aconteceu em Eva no capítulo 3 de Gênesis. Não deixe de orar com fé e com motivos corretos. Muitas vezes Deus não nos responde porque não oramos como convém, ou ainda, oramos com a motivação errada em nossos corações. E o tom de Tiago aqui na carta, ele sobe. Olha como ele vai se dirigir aos crentes no versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Essa expressão que Tiago utiliza no começo do versículo, ela é muito comum no Antigo Testamento. Ser infiel, em outras palavras, é ser adúltero. Tem a ver com relacionamentos ilícitos. Tiago mostra que aqueles que se corromperam com as suas vaidades adulteraram, quebraram a sua aliança com o Senhor. E esse termo para adúltero se refere à quebra dos votos e aos compromissos feitos na conversão e no batismo. O mundo que aqui ele se refere no versículo 4 são as instituições, os valores, os costumes, é a humanidade sem Deus. É tudo aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus. Isso, irmãos, tem a ver com todas as áreas de nossas vidas. Sexo, trabalho, relacionamentos, entretenimento, moralidade. E nós não podemos querer as coisas do mundo, os padrões do mundo, as coisas que o mundo tem a oferecer e Deus ao mesmo tempo. Essa incongruência que Tiago tem denunciado aqui. Porque assimilar os valores do mundo, irmãos, nos levará à inveja, nos levará ao orgulho, a uma ambição egoísta que vai provocar tensões e brigas dentro dos nossos relacionamentos. É exatamente isso que Tiago tem denunciado. A Bíblia nos ensina ainda, irmãos, que a igreja é a noiva de Cristo.
Quando nós somos amigos do mundo, nós traímos o noivo que deu a sua vida por nós. Pense da seguinte maneira: que marido permitiria que a sua esposa tivesse um relacionamento ilícito com outro homem? Que esposa permitiria que o marido tivesse um relacionamento ilícito com outra mulher? Como é que ficaria o seu coração se você descobrisse que você fosse traído? Como é que você acha que Deus se sente quando você faz isso? Se você fica revoltado, se você fica irado e acha um traje, um absurdo, por que você acha que Deus vai levar isso como se fosse a coisa mais normal do mundo? Se a nossa relação com Deus é de noivo e noiva, por que a gente acha um traje quando nós somos traídos, mas quando nós traímos a Deus, achamos que é a coisa mais normal do mundo? O versículo 4, ele vai nos dizer como é que Deus reage diante dessa traição. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E ser inimigo de Deus, irmãos, implica estar debaixo da sua santa ira. Muitos gostam da passagem de Romanos 8:31, mas poucos param para pensar o inverso dessa passagem. Romanos 8:31 vai nos dizer: se Deus é por nós, quem será para nós? E a gente gosta, a gente acha isso muito bom. Mas você já parou para pensar o contrário? E se Deus for contra nós, quem será por nós? Hebreus capítulo 10, versículo 31 nos diz o seguinte: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se nós formos amigos do mundo, se nós formos guiados pelos desejos da carne, se esse é o guia que nós escolhemos para a nossa vida, tudo bem. Entenda, porém, que agora você está debaixo da ira de Deus. E Ele não está por você, Ele está contra você. Aqueles que são guiados pelos prazeres são cegos e não percebem que os seus desejos os colocam como inimigos de Deus. Caminham para o inferno achando que está tudo bem. Nós não temos, irmãos, como ser guiados por duas coisas. Por melhor que os prazeres do mundo sejam, agora são todos temporários. Apenas o nosso Deus permanece para sempre. E lá no versículo 5 e 6, o apóstolo Tiago, Tiago, irmão de Jesus, ele vai utilizar a própria Escritura para reforçar o seu argumento. E aqui ele vai fazer duas citações. Olha o versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Essa é a primeira citação. Versículo 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E essa é a segunda citação. Mas aqui é preciso cuidado quando nós avaliarmos o texto. A citação do versículo 5, ela é complicada porque nós não sabemos de onde Tiago tirou essa expressão. Você ganha R$10 se você achar a passagem bíblica de onde Tiago sacou essa referência. Não vai encontrar. Qual é o consenso, então? Calvino sugere que Tiago está fazendo uma alusão geral ao ensinamento das Escrituras, como se esse versículo 5 ele pudesse ser percebido por todo o Antigo Testamento. E ainda uma segunda questão. Olhe mais uma vez na sua Bíblia, a palavra Espírito, ela está em maiúsculo ou minúsculo? Você percebe como se a gente colocar isso em minúsculo, o sentido do texto muda? O que é que o texto está dizendo quando está em maiúsculo? Olhe de novo para o texto. É com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo, que ele fez habitar em nós. O que é que ele está dizendo? Que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Onde é que está o problema? A palavra que é utilizada para ciúmes, ela sempre aparece de forma negativa em todo o Testamento. Gálatas 5:21, Mateus 27:18, Romanos 1:29. O que é que o texto estaria dizendo então? Que o Espírito Santo, ele tem um ciúme pecaminoso por nós. E isso não é uma verdade bíblica. Aqui a gente encontra um problema. O contexto nos ajuda. Tiago não está falando para a gente do ciúme de Deus pelos crentes. Mas ele está falando de inveja, ele está falando de orgulho, de egoísmo nos corações dos crentes em relações uns aos outros. Nós não temos como associar uma atitude pecaminosa com o Santo Espírito de Deus.
A melhor interpretação dessa passagem, ao meu ver, é o Espírito que Deus fez habitar em nós, com E minúsculo, ele tende ao ciúme e ele tende à corrupção. É o que ele acabou de dizer para a gente no versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão nos prazeres que militam na nossa carne? E a gente acabou de ver como a nossa natureza corrompida é cobiçosa. Como nós queremos aquilo que satisfaz a nossa carne. Tiago está reforçando isso, dizendo, veja, o raciocínio é o seguinte, será que é em vão que nós encontramos em toda a Escritura que o coração humano tende à corrupção, que ele é invejoso e que ele é ciumento? Agora sim nós encontramos expressões bíblicas para isso. Gênesis 6:5, Eclesiastes 4:4, Gênesis 8:21, todos apontam para a corrupção humana do coração por esses desejos cobiçosos que são nutridos em nós. Tiago, irmãos, ele está falando da natureza caída e como ela é tentada pela cobiça. Isso se encaixa dentro do contexto, se encaixa com o que ele tem falado para a gente aqui no versículo 4, de como a forma como nós vivemos nos torna inimigos de Deus. Lá no versículo 6, então, Tiago ele vai mostrar o agir de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem é guiado pelos prazeres do mundo está cheio de si, torna-se indiferente para com Deus, recusa-se a aproximar-se de Deus. Deus, por sua vez, entrega o soberbo aos seus próprios prazeres. Romanos 1 deixa isso muito claro para a gente. Essa é a consequência de sermos guiados pelos prazeres da carne. A palavra que Tiago coloca aqui para Deus resiste aos soberbos tem a ver com combate. A vida de oração, então, ela vai embora, as contendas aparecem por todo canto e nós nos tornamos inimigos de Deus sem jamais estarmos satisfeitos. Ser guiados pelos prazeres parece ser bom, parece ser satisfatório, mas é temporário, nutre toda espécie de males em nossos corações e nos transforma em inimigos de Deus. Talvez seja o pior guia que nós podemos ter hoje para a nossa vida. Então deixa eu perguntar para os irmãos nessa noite, quem tem guiado o seu coração? Como é que tem sido a sua experiência ao ser guiado por isso que você escolheu? Avalie de forma sincera, meu irmão, minha irmã, o seu coração. Para onde é que esse guia tem levado você? Tiago ele nos mostra, no final do versículo 6, que apesar da nossa inclinação pecaminosa, Deus nos concede graça para vencermos o mundanismo. E Ele nos dá poder para resistirmos os desejos e nos submetermos ao Senhor. E Ele já prepara o texto para o segundo guia que encontraremos. Nós estamos meditando, irmãos, nessa noite sobre o seguinte tema. 2 guias para vivermos aqui na Terra. Em primeiro lugar, o primeiro guia que nós encontramos são os prazeres. Descobrimos como eles aparentam ser muito bons, como eles parecem ser excelentes guias, prometendo mundos e fundos, mas na verdade não entregam nada. Nos deixam invejosos e nos tornam inimigos de Deus. Mas o segundo guia que Tiago nos apresenta aqui é o próprio Senhor. O segundo guia para vivermos aqui na terra é o próprio Deus. Veja agora o versículo 7 até o versículo 10. A partir daqui, Tiago ele passa a dar instruções àqueles crentes. Lembrem que essa é a parte em que ele aplica o texto. E para isso, ele vai trazer aqui 10 imperativos. Do versículo 7 ao versículo 10, tem 10 imperativos. Todos falam de arrependimento, todos falam de humilhação. O primeiro desses imperativos está no começo do versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitar-se é deixar o orgulho de lado. É exatamente o oposto do versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como é então que nós podemos ter esse melhor guia? Olha, se sujeite a Deus. Abra mão do seu orgulho. A submissão a Deus, ela é um ato voluntário de se colocar sobre a autoridade de outra pessoa para lhe mostrar respeito e obediência. O que Tiago fala é que submissão é colocar-se debaixo de Deus, debaixo do seu querer e debaixo da sua vontade. É como a oração do Pai Nosso nos ensina. Senhor, seja feita a tua vontade. Que a tua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Senhor, que o meu coração esteja submisso a ti,
como os anjos o são no céu. Coloque os seus desejos, as suas ambições diante do Senhor. Deixe que Ele o guie e perceba como o Senhor satisfaz os desejos do seu coração. Esse é o caminho a ser seguido. Porque no Senhor, irmãos, há satisfação e plenitude de alegria. Quando nós nos submetemos ao Senhor, o diabo foge de nós. Vejam Jesus no deserto, como ele repreende Satanás com a sua palavra. Vejam a história de Jó, onde ele não nega ao Senhor, ele se submete à sua vontade e Satanás não tem outra alternativa senão fugir. Esse é o segundo imperativo: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo aqui, irmãos, é manter-se firmes contra a sua cilada. É colocar toda a armadura de Deus. Satanás, ele procura nos levar à soberba e à cobiça, porque quando nós fazemos isso, e nós acabamos de aprender a respeito disso, nós vamos diretamente contra o Senhor. Essa expressão para fugirá que ele traz no versículo 7 é muito interessante, porque significa literalmente buscar segurança por meio da fuga. Resistam ao diabo e ele vai buscar segurança longe de vocês. Vejam como é interessante essa percepção. Por causa de Cristo, o crente tem poder para resistir ao diabo. Por causa do Espírito Santo que habita em nós, maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando resistimos a Satanás, ele é obrigado a fugir, a nos deixar em paz. Como é que a gente resiste então ao diabo? Se sujeitando a Deus. Os dois imperativos estão conectados. E no versículo 8, Tiago ele avança com as suas recomendações. E esses próximos imperativos que nós vamos ver são de confissão e de arrependimento. Vejam o versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Chegar-se a Deus implica que em outro momento nós estávamos distantes dele. Se aproximar de Deus é renunciar ao mundo, é deixar as coisas do mundo para trás e se aproximar de Deus. Aproxime-se do Senhor com fé, com humildade, com obediência e em oração. Irmãos, o nosso Deus ele é tão bom, que quando nós o buscamos, ele se permite ser encontrado. Ele é o pior jogador de esconde-esconde que você pode imaginar. Ele quer ser encontrado, mas nós precisamos buscá-lo. Veja, por exemplo, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Nunca estamos sós quando buscamos a Deus em oração. Deus nos dá a segurança, Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Tiago ele menciona ainda, irmãos, nesse versículo 8, pureza espiritual. E ele soa muito aqui como os profetas do Antigo Testamento, chamando o povo ao arrependimento. Percebam as expressões que ele vai utilizar aqui no versículo 8. Purificai as mãos e limpai o coração. As mãos, frequentemente, elas representam ações, coisas que nós fazemos. E os nossos corações apontam para as nossas atitudes e motivações. Limpar e purificar representam a santidade e a separação necessárias do mundo para que nós possamos nos aproximar de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós temos a tenda, diante do Santo dos Santos vai ter ali uma espécie de pia de bronze, uma bacia de bronze, onde os sacerdotes eles eram chamados a limpar as mãos, uma espécie de purificação cerimonial, para que agora, limpos, eles pudessem adentrar na presença do Senhor. É isso que Tiago está chamando os crentes do Novo Testamento a fazerem hoje. Que as nossas atitudes, que as nossas motivações estejam purificadas diante do Senhor. E Tiago, irmãos, ele faz isso com tanto temor diante do Senhor, que ele é o único autor do Novo Testamento a chamar os crentes de pecadores. Olhe mais uma vez aqui para o versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ele quer despertar a consciência desses irmãos. Por mais que sejam crentes, por mais que
amem e temem ao Senhor, o pecado continua militando contra a nossa carne. O alerta de Tiago aqui ainda é para ter um ânimo dobre. Essa expressão de vós que sois de ânimo dobre significa literalmente vocês que têm duas almas. Alguém que está dividido, uma ideia de inconstância, que não sabe se serve, não sabe qual é o melhor guia, se são os prazeres da carne ou se é o Senhor. É alguém que tem um coração manchado pelo pecado, manchado pela incredulidade e não tem certeza da sua relação com Deus. Não tem certeza das promessas de Deus. Não sabe bem que guia escolher. Não sabe o que é que traz a verdadeira felicidade. Daí essa ênfase de Tiago: pecadores, limpem as mãos, purifiquem o coração de vocês, percebam qual é o melhor guia. Lá no versículo 9, Tiago ele traz mais um imperativo. 3, na verdade, na sequência, né? Afligi-vos, lamentai e chorai. É como se ele dissesse: percebam o pecado que há no meio de vocês. Lamentem, chorem, reconheçam as suas próprias faltas. Talvez esses crentes aqui estivessem calejados para o pecado. Quais são as nossas atitudes quando nós pecamos? A gente acha normal? Foi mais uma coisa que aconteceu. Foi um lapso. E daqui a algum tempo a gente já está no mesmo pecado novamente. Quando nós refletimos sobre a nossa vida de pecado, o pecado produz nojo no nosso coração? Nós ficamos tristes, nós lamentamos, nós choramos pelo nosso pecado? Ou é apenas, isso é só água debaixo da ponte e a gente segue a vida e avança e aquilo não mais confronta o nosso coração? Que o nosso pecado, irmãos, ele seja sempre motivo de tristeza e de vergonha. Que esses imperativos que nós vimos aqui sejam também os imperativos do nosso coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Ele ainda menciona reconheçam. Essa palavra para afligir-vos aponta para algo interno. Tem a ver com dor, tem a ver com sofrimento. Afligir a alma é se entristecer pelos pecados. Tem uma associação muito próxima com o próximo imperativo: lamentar. Consciência de que aquilo que nós fizemos é pecado, que o juízo de Deus pode vir sobre nós. Quando o pecado não nos incomoda, isso mostra que nós estamos cegos espiritualmente. Mas quando o Senhor é o nosso guia, nós seremos confrontados com o nosso pecado de forma constante. Se a pregação do Evangelho não mais incomoda, algo está errado. Se a Santa Ceia ela é tomada sem discernir o corpo, sem entender o que é que Cristo fez, a importância do que é que isso aqui representa, sem entender que Cristo está presente de forma espiritual aqui hoje, talvez algo esteja errado no seu coração. Talvez o seu guia esteja deixando de ser o Senhor. E aqui cabe uma análise sincera e profunda dos corações. Esses 3 verbos em sequência, afligir, lamentar e chorar, nos mostram que arrependimento não é apenas uma atitude, mas envolve uma espécie de dor emocional. Quando se entende os efeitos do pecado, a tristeza que isso produz no nosso coração, o como nós desapontamos ao Senhor, as consequências que isso traz nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. É então que Tiago ele vai nos mostrar lá no versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago traz aqui um imperativo e uma promessa. Se humilhem e Deus os exaltará. Se humilhar é o 10º imperativo. E significa descer ao nível do chão, deixar a soberba de lado e se quebrantar. Não se humilhe, porém, diante dos homens, mas se humilhe diante de Deus que sonda e que conhece os nossos corações. O ser exaltado por Deus significa que Deus nos toma pela sua mão e nos restaura ao seu favor. Não tem a ver com ser grande e poderoso diante dos homens, mas em estar bem e em caminhar nos caminhos do Senhor, em ser guiado por Ele. E em nossa humildade, nós louvamos e damos glória ao Senhor que nos salvou. Essas são as implicações de sermos guiados pelo Senhor. Talvez você esteja pensando, Lucas, ser guiado pela carne é muito mais simples. Meu coração não é confrontado, eu recebo aquilo que eu quero, as coisas parecem boas, eu posso passar por cima das pessoas.
Mas o que aguarda no final, irmãos, é uma condenação. Enquanto que sermos guiados pelo Senhor vai sim ser uma jornada marcada por confronto, por arrependimento, por perdão, por talvez restauração de relacionamentos, e vai machucar e vai tratar o nosso coração. Mas eu lhe garanto que a recompensa é muito melhor do que qualquer prazer que o mundo tenha a nos oferecer. Diante do que nós vimos, irmãos, aqui nesta noite, o que é que a palavra do Senhor ainda tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, o nosso objetivo enquanto crentes é o de sermos mais parecidos com Jesus Cristo. E para isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cristo precisa reinar em nossas vidas. E Ele só vai reinar quando nos entregarmos a Ele em humildade e em submissão. O que é que tem enchido seu coração? Será que Cristo tem sido uma prioridade? Sua devocional está bem? Sua vida devocional tem caminhado bem? Tem orado todos os dias? Será que os prazeres do mundo, as comodidades do mundo têm falado mais alto e mais forte? Pense nas consequências que o pecado traz. O caminho que nós apresentamos aqui, que a palavra de Deus nos apresentou, é se achegar ao Senhor. Portanto, gaste tempo com Ele, busque-o e você o encontrará. Ele quer ser achado. Não busque as coisas do mundo, busque o Senhor e você o encontrará. Segundo, sonde as motivações reais do seu coração. O que tem sido o seu guia ao navegar nas águas turvas desse mundo tenebroso? Se as nossas motivações não estiverem bem ancoradas no Senhor, tenha certeza que nós afundaremos. O dinheiro, a família, o entretenimento, as redes sociais, sexo, poder, tudo isso pode dominar o nosso coração. No final das contas, irmãos, Cristo precisa ser mais atrativo ao nosso coração do que o mundo é. Pense em todo o sacrifício de Jesus. Pense naquilo que Ele fez por você da cruz. Pense nos céus. Pense no privilégio de ter sido feito filho de Deus, em ter sido adotado na família da fé. Não seja motivado pelo seu ego, pela sua cobiça, pela inveja. Entenda que o seu coração é pecaminoso, mas submeta a sua vontade ao Senhor. Terceiro e último lugar, o nosso Senhor nos concedeu poder para resistirmos ao diabo. Mas para isso é preciso nos submetermos a Deus. A gente não resiste ao diabo pela força do nosso próprio braço. A gente resiste ao diabo porque o Espírito Santo habita em nós. E se nós não estivermos bem com o Senhor, se a nossa vida não estiver alinhada com os propósitos do Senhor, tenha certeza que Satanás vai aproveitar toda e qualquer oportunidade para tornar as nossas vidas mais difíceis. O Senhor é o melhor guia. Queridos, na conclusão do romance, Dorian Gray, ele está completamente transtornado. E ele não aguentava mais a vida que ele mesmo havia escolhido. Ele decide, então, tirar a sua pintura do sótão e olhar para ela e ver quais eram as consequências daquele guia que ele havia escolhido. Quando ele encara a pintura, ao ver as consequências do pecado, os danos que ele havia trazido no próprio corpo ao longo de todos esses anos, a pintura começa a rejuvenescer. E as consequências da vida de Dorian passam agora a ser percebidas na própria carne dele. A pintura volta a ser jovem e Dorian passa a sofrer todos os males que ele havia praticado. O romance termina com Dorian Gray morrendo e sofrendo tudo aquilo que ele tinha escapado até então. Deixe-me lhe dizer que o mesmo ocorre com aqueles que são guiados pelos prazeres da carne, mas que não se humilham diante de Deus. É a mesma coisa. Talvez o seu pecado ele não seja evidente, ele não seja perceptível. E talvez você esteja vivendo como Dorian Gray hoje, mas deixe-me lhe dizer que no dia do juízo você vai ter que olhar para essa pintura e você vai perceber o que é que você tem praticado. E o juízo de Deus, sim, virá de forma plena e aquilo ali ficará escancarado. Aqueles, porém, que se humilham diante de Deus serão exaltados e viverão para Ele com todo sempre, porque Ele é o guia seguro para os céus. Ele é o guia seguro das nossas vidas. Que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós
e que possamos viver de fato conforme a sua santa palavra. Vamos orar ao nosso Senhor.